Olá, aventureiros e contadores de histórias! Antes de mergulharmos de cabeça no fascinante mundo de Os Fragmentos de Uttar, a caça aos ecos da história esquecida, não esqueçam de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Vamos juntos explorar essas narrativas épicas, repletas de mistérios e descobertas que prometem cativar a sua imaginação. Quando falamos de Uttar, não estamos apenas nos referindo a uma pequena cidade esquecida nos confins de uma terra ancestral. Estamos nos adentrando em um universo rico e multifacetado, objeto de inúmeras lendas e mitos que capturam a essência do que significa existir em um mundo à beira da magia e da realidade. Uttar é muito mais do que uma mera cidade. É um microcosmo pulsante de lendas entrelaçadas e ecos de um passado remoto, onde criaturas místicas, seres sobrenaturais e vampiros habitam as sombras e permeiam a vida cotidiana dos seus residentes. Essa cidade mágica é uma paleta viva de relatos. Histórias sobre Uttar revelam um rico tecido de eventos trágicos e triunfantes que remontam a uma antiga civilização que um dia floresceu, perdida entre guerras devastadoras e traições desleais. Esta cidade já foi um centro de poder e conhecimento, lar de sábios e guerreiros que se reuniam para discutir estratégias e compartilhar descobertas mágicas em seus muros de pedra. Não é surpreendente que, ao longo dos séculos, muitos audaciosos caçadores de tesouros tenham aventurado-se por suas ruas desgastadas pelo tempo, em busca de relíquias que prometem desvendar os segredos ocultos sob a poeira do tempo e as camadas da escuridão. Esses fragmentos são mais do que curiosidades. Eles são peças de um quebra-cabeça intrigante que revelam a essência da cidade e a complexidade de suas habitações, refletindo as histórias de seus habitantes que, muitas vezes, se entrelaçam em narrativas de amor, traição e redenção. Cada fragmento perdido conta um relato passado que aguarda ser desenterrado, uma oportunidade de conectar-se à alma vibrante de Uttar, revelando a verdadeira natureza do que significa habitar essa terra mágica. Um dos artefatos mais intrigantes a serem encontrados é um antigo grimório conhecido como as Crônicas de Fáltora. Este livro, venerado e temido em igual medida, está repleto de feitiços poderosos, protocolos de invocação e relatos sobre rituais que foram praticados pelos antigos habitantes da cidade. A coleta deste grimório é essencial não apenas para entender a cultura de Uttar, mas também para desvendar verdades ocultas que permeiam suas tradições e práticas. Os rituais descritos nas páginas arriscadas deste grimório moldaram a vida local, tornando Uttar um ponto estratégico para aqueles que buscam poder e compreensão. O grimório não apenas registra práticas mágicas, ele é um repositório de sabedoria que pode transformar o destino de quem o empunha. A conexão entre o passado e o presente se faz palpável, mostrando que a magia de Uttar não se limita apenas aos feitiços, mas também reside na interação entre os moradores e as tramas da própria cidade. Adicionalmente, entre os fragmentos que compõem a rica tapeçaria da história da cidade, encontramos a Lâmina de Kalatar. Este artefato venerado pertenceu a um herói lendário, cuja bravura em batalhas épicas contra forças malignas que ameaçavam a paz do reino deixou um legado duradouro. A trajetória da lâmina é tão fascinante quanto o próprio artefato. Acredita-se que esteja infundida com a essência de um dragão adormecido, um espírito que concede ao portador habilidades sobrenaturais em situações de perigo extremo. De acordo com as lendas, a lâmina não é apenas uma arma mortal, mas também um símbolo de esperança e resistência, uma metáfora poderosa para a luta entre o bem e o mal. Através dessas histórias, afirma-se que a lâmina possui a capacidade de não só cortar através da própria realidade, mas também abrir portais que conectam a locais inimagináveis, onde os limites da moralidade e da ética são postos à prova. Essa malha de histórias sobre a lâmina não a torna apenas um tesouro desejado, mas também uma fonte de conflito, atração e, por que não, destruição. Uma vez que vilões e forças sombrias também a desejam para seus próprios fins nefastos. Como se não bastasse, a caça aos ecos da história esquecida se intensifica à medida que os caçadores enfrentam novos desafios. Esses desafios se manifestam de muitas formas, monstros ancestrais e enigmas complexos que remontam a épocas longínquas, se erguem como barreiras para os que desejam prosseguir em suas buscas. Em Uttar, a verdadeira batalha transcende o plano físico.
existem dilemas morais que pesam sobre os caçadores de tesouros, desafiando suas convicções e alterando suas próprias trajetórias. A pergunta que se coloca é: quem, de fato, merece possuir o poder contido nesses fragmentos? Jogadores de RPG que exploram essa narrativa podem inserir decisões que afetam o destino de Ulthar, pois essa busca por fragmentos pode levar a alianças inesperadas, traições surpresas e até revelações sobre a própria natureza dos personagens jogados na mesa. Cada escolha carrega um peso histórico e emocional, moldando o futuro da cidade e de todos os que nela habitam. Esta não é apenas uma aventura, é uma verdadeira jornada de autodescobrimento e crescimento. A interconexão entre personagens e suas escolhas enfatiza que, no mundo de Ulthar, cada ato, cada omissão e cada decisão tem repercussões duradouras. Agora, juntem-se a mim enquanto vamos descobrir os primeiros ecos dessa história escondida. Cada página virada revelará novos detalhes sobre Ulthar e suas lendas intrigantes, levando-nos a uma exploração que promete ser tão reveladora quanto emocionante. A cada fragmento resgatado, uma nova camada da trama se revela, mostrando que cada pedaço de história é uma peça vital na busca pelo entendimento e pela verdade. A magia de Ulthar está não apenas na fantasia, mas nas interações humanas, nas decisões tomadas e nas lições aprendidas. O que você está pronto para descobrir em sua própria jornada? Para entender a verdadeira essência dos fragmentos de Ulthar, é crucial explorar os ecos que fundamentam essa história intrigante. A cidade não é apenas um local geográfico, é uma confluência de realidades interligadas, onde cada rua oculta segredos profundos e onde cada sombra pode ser a morada de um mistério ancestral. Pervivendo como um testemunho do tempo, o Ulthar também é um reflexo das suas histórias não contadas. Relatos antigos falam de uma era em que criaturas místicas coexistiam com os mortais em um delicado equilíbrio sustentado por meio de um pacto secreto que, quando quebrado, desencadeou uma cascata de eventos que quase levaram a cidade à ruína. Cada novo fragmento descoberto traz à tona novas narrativas e revelações importantes. Esses fragmentos são descritos como relíquias de um poder há muito perdido, artefatos com potencial para controlar o destino não apenas de Ulthar, mas de mundos inteiros. Um dos mais intrigantes, o Cristal de Elaron, é dito ter a capacidade de revelar visões de futuros alternativos. Histórias sobre eruditos e guerreiros que, ao encontrá-lo, se tornaram obcecados por seus segredos são comuns. Essa obsessão frequentemente resultava em ciclos de traição e loucura, ilustrando uma importante lição. O verdadeiro poder geralmente é acompanhado por consequências inesperadas e muitas vezes indesejadas. Quando caminhamos pelo complexo universo de Ulthar, é imperativo compreender sua geografia única. A cidade está dividida em diversos distritos, cada um com sua história singular e desafios próprios, criando um ambiente rico para exploração. O Distrito dos Magos, um lugar onde bibliotecas se erguem como templos dedicados ao conhecimento, serve como um ponto de partida crucial. Nesse local, magos e estudiosos são a chave para decifrar enigmas antigos, mas a busca incessante por conhecimento pode muitas vezes se transformar em uma armadilha traiçoeira. Os magos de Ulthar são conhecidos por suas rivalidades acirradas. A ambição desmedida frequentemente leva a traições que reverberam por eras, alterando drasticamente o curso dos eventos em andamento, à medida que desconfiados se entrelaçam em uma intricada rede de poder e influência. O Mercado Sombrio é outro ponto de interesse, um local onde mercadores de itens e segredos negociam informações que cruzam as fronteiras das realidades. Este mercado se transforma em um labirinto de oportunidades e perigos onde itens que podem parecer inocentes muitas vezes abrem portas para mistérios que a humanidade talvez não devesse ousar desvelar. Aqueles que frequentam esse mercado têm muito a ensinar sobre a natureza da ambição, mas também são alvo de perigos iminentes, como caçadores de tesouros que buscam lucro a qualquer preço. Em meio às mesas lotadas de trinkets e conversas sussurradas, a linha entre herói e vilão é incrivelmente tênue e imprevisível, estabelecendo uma dinâmica repleta de nuances e complexidades que são capitais para a narrativa em Ulthar. Esse constante equilíbrio entre luz e sombra prepara o cenário para as jornadas épicas que os protagonistas deverão enfrentar.
Ao se aventurarem pelas ruas de Ulthar, em cada esquina, os caçadores se deparam com dilemas morais que desafiam suas crenças mais profundas. Um exemplo poderoso é a história de Sir Eldrin, um cavaleiro que se viu diante do conflito entre salvar uma aldeia ameaçada por criaturas de pesadelo ou proteger um fragmento que poderia trazer conhecimento inestimável à humanidade. As escolhas feitas pelos personagens não são meras decisões, são reflexões profundas que ecoam ao longo do tempo, mostrando que, por trás de cada fragmento, não há apenas poder, mas também uma profundidade de escolhas que terão consequências duradouras. Portanto, a busca pelos fragmentos de Ulthar vai muito além da simples procura por relíquias. É, na verdade, uma imersão nas luzes e sombras que conferem significado ao que é ser humano em um universo repleto de misticismo e aventura. Cada passo dado nesta jornada não apenas aproxima os personagens de seus objetivos, mas também desafia a própria essência do que eles representam em Ulthar. A interseção de suas histórias ressalta que, mesmo em um mundo repleto de magia, a humanidade e suas complexidades sempre permanecem no centro da narrativa. Que segredos você está prestes a descobrir em sua jornada por Ulthar? À medida que a jornada de nossos heróis se aproxima do clímax, os fragmentos de Ulthar revelam não apenas a história perdida da cidade, mas também a verdadeira essência de cada personagem. Esses fragmentos, que inicialmente pareciam meros artefatos, gradativamente se transmutam em chaves que possibilitam a compreensão das forças que moldam o mundo ao redor deles. Cada fragmento é dotado de um poder único e uma narrativa intrínseca que pode influenciar os destinos das diversas raças que habitam o reino de Ulthar e além. Tomemos como exemplo o fragmento de Caelum, que contém a essência de um antigo espírito do vento. Quando ativado, esse fragmento permite que o portador compreenda os sussurros da natureza, revelando segredos que foram esquecidos por gerações ocultas sob a camada de uma realidade construída ao longo do tempo. Este poder não apenas proporciona ao herói uma vantagem em batalhas, mas também transforma sua perspectiva sobre a missão, enfatizando a interconexão entre todos os seres vivos e seus ambientes. À medida que ele descobre como os espíritos da natureza se comunicam entre si e com o mundo humano, o herói é levado a considerar seu papel dentro dessa tapeçaria maior da vida, incluindo a urgência da preservação e do respeito pelo meio ambiente natural. Além da busca pelos fragmentos, a obra também nos oferece um profundo olhar sobre a moralidade e a natureza da ambição. Os vilões nas narrativas não são apenas obstáculos. Eles são apresentados de maneira complexa e tridimensional, refletindo as nuances do que é ser humano. Um dos antagonistas mais icônicos, a Dama das Sombras, busca reunir todos os fragmentos em uma tentativa de controlar os ecos do passado, revivendo uma era em que tirar a vida é tão simples quanto fechar os olhos. A busca obcecada da Dama pelas relíquias nos leva a um dilema ético poderoso. Até onde você iria para obter poder? Se a linha entre redenção e escuridão estiver tão próxima, quais limites você estaria disposto a ultrapassar? As esperanças e os anseios dos heróis e vilões se entrelaçam em uma tapeçaria rica de eventos que questionam a verdadeira natureza da identidade. Ao longo da narrativa, os protagonistas se deparam com escolhas que podem entrelaçar suas histórias pessoais ou reforçá-las de maneiras imprevistas. Uma ação que pode parecer heróica em um momento tem o potencial de lançar uma sombra sobre todo o caminho que o personagem escolhe percorrer. A construção meticulosa desses arcos narrativos enriquece a intensidade emocional da trama, tornando-a não apenas uma história sobre objetos mágicos, mas sobre as almas que os buscam. Nesse contexto, a construção do mundo, à medida que os ecos da história são explorados, enriquece a narrativa de maneiras diversas. Não apenas os artefatos e relíquias contam histórias. A própria terra, os rios que escutam, as árvores que falam e as montanhas que guardam segredos criam um ambiente de imersão total. Cada encontro traz não só desafios físicos, mas também revelações emocionais e espirituais que forçam os personagens a confrontar suas realidades internas e o peso de suas ações. Por exemplo, em uma sequência de eventos particularmente significativa, um herói pode encontrar uma árvore ancestral que, ao se comunicar com ele, faz com que enfrente suas próprias falhas e frustrações passadas.
Às vezes, o que encontramos em nossa jornada não é somente o que esperávamos, mas sim reflexões sobre quem realmente somos. Os fragmentos de Ulthar nos ensinam que a história não é apenas um registro do que ocorreu, mas também uma possibilidade do que ainda pode ser. Ao longo do tempo, as escolhas feitas pelos heróis e vilões moldam não só o presente, mas também o futuro. Ao final da jornada, a busca pode levar não apenas à descoberta de uma verdade esquecida, mas à compreensão de que cada fragmento, para bem ou para mal, está à mercê de quem os busca. O espectador é deixado com uma questão profunda que ecoa através da narrativa. Até onde você iria para descobrir os ecos da sua própria história? Essas reflexões e escolhas ressoam muito além da tela e se instalam na consciência de cada um de nós. O que você está preparado para descobrir sobre si mesmo enquanto navega nas complexidades de Ulthar? Na conclusão da saga, o foco recai sobre a importância da memória e do legado, elementos que estão entrelaçados em cada fragmento encontrado ao longo da história. Enquanto rompem a barreira que separa o presente e o passado, os protagonistas aprendem a respeitar e honrar as histórias que os precederam, dons que lhes foram deixados como um fardo e um privilégio. Esta jornada revela não apenas o peso da história, mas também nos apresenta uma verdade universal. Todos nós somos parte de um mosaico maior que atravessa o tempo. E essa interconexão é fundamental para compreendermos tanto o nosso passado quanto o nosso futuro. Ulthar, assim como muitas cidades esquecidas, simboliza o que ocorre quando as histórias não são contadas e vozes são silenciadas. Cada fragmento recuperado não é apenas uma peça de um quebra-cabeça, é também uma oportunidade de resgatar e devolver vozes perdidas àqueles que já não podem se fazer ouvir. Esta recuperação da narrativa coletiva não é um recurso meramente literário, é uma analogia poderosa para nós, na vida real. As vozes esquecidas de nossa história moldam nosso presente e, mais importantemente, nosso futuro. Entre as batalhas épicas, feitiços poderosos e revelações místicas, a lição sobre a importância do diálogo e da inclusão se destaca como uma mensagem fundamental que ecoa através da trama. A diversidade de experiências e a interseccionalidade oferecem oportunidades de crescimento para os personagens, reforçando a ideia de que cada fragmento e cada narrativa tem um papel vital a desempenhar no enredo global. Os desafios enfrentados pelos protagonistas não servem apenas para testar luz, mas também para revelar camadas de resiliência, bravura e compaixão que muitas vezes são esquecidas no calor da batalha. Assim, a evolução dos personagens é evidente não apenas em suas habilidades, mas também em suas interações entre si, à medida que formam laços que se tornam mais fortes do que a própria magia. As trocas emocionais, os momentos de vulnerabilidade e as alianças inesperadas são o que realmente transforma aventuras em histórias memoráveis. Finalmente, a resolução da história leva nosso grupo heróico à realização de que os ecos do passado também podem se transformar em novas narrativas. A verdadeira vitória não reside apenas no ato de derrotar um adversário, mas em unir os fragmentos de um mundo caótico, criando algo belo a partir do que foi quebrado. No fim das contas, os fragmentos de Ulthar não servem apenas como relíquias de épocas distantes. Eles se tornam um poderoso chamado à ação para todos nós, incentivando a exploração de nossas próprias narrativas pessoais e a busca por um futuro mais conectado. Ao nos envolvermos com nossas histórias, somos lembrados de que cada eco de nossa história ainda tem um papel a desempenhar naquilo que está por vir. A história continua em cada um de nós, sempre à espera de novos contadores.